Do 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 do. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez para esse podcast Entre Irmãos, sentar a essa mesa conosco e dar continuidade no aprendizado que estávamos tendo a semana passada com o Dr. Freitas. Se você não assistiu na última semana, pode acompanhar o episódio de hoje, depois busque o conteúdo da semana passada, porque, gente, é tanto conhecimento, é tanta informação que a gente fica encantado. Por isso que nós decidimos até em dividir em duas partes. E é muito bom poder estar entrando à tua casa novamente, falando com você e falando com a sua família. E claro que nós não poderíamos deixar de agradecer às empresas que sempre estão conosco, que são sempre as nossas parceiras. Quero agradecer a Eversafe do nosso amigo Braulino, a ABS Infraestrutura do meu amigo Alisson, da minha amiga Roberta, a Edip, o Depósito São Cipriano, a Ariane Cantador Fotografia e Social Media, Visual Corte Laser e a JS Audimídia, o nosso produtor aqui, o Jandinho. Peço para você, curte aí o nosso vídeo, acione o sininho, porque toda segunda-feira tem podcast novo e todo dia tem novidade no nosso canal. Se você não tem um lugar para gravar, mas tem uma ótima ideia na sua cabeça e quer tornar isso para a internet, entre em contato aqui com o Jandinho pela JS Audimídia e procure saber a parceria. Vamos fazer um trabalho aqui com a gente, alugando o nosso estúdio e a JS como parceira, como sua produtora. Tenho certeza que você vai se encantar. Pessoal, vamos parar de falar aqui e vamos seguir para a segunda parte com o Dr. Freitas aqui na nossa mesa do podcast. Aquele grande escritor, né, o Dostoiévski, depois ele é citado pelo o Jean Paul Sartre, né, que se Deus não existe, tudo é possível. Exatamente. Então, esse pessoal fica aí, sei lá. Eu falo muito, eu sou catequista, gente, eu tô aqui assim, abismado, né? Porque é tão maravilhoso ver quem sabe falar. E eu sou catequista de Crisma, com jovens de 12 a 16 anos, comunidade bem complicada. E eu falo muito para os pais deles assim: insiste em trazer os filhos de vocês na igreja. Porque hoje a única coisa que dá um limite ético, um limite de bondade, que tira a pessoa do mal, é a religião. Religião. É a única coisa que nós vamos levar para sempre. Se ela não desperta a fé, ela desperta o medo, que já é uma coisa, alguma coisa. Já é alguma coisa, porque não tem nada. Porque eu me recordo, Léon Blois, grande filósofo francês, ele que foi o responsável pela conversão do Jacques Maritain e da Raissa Maritain. Né? Ele estava fazendo uma palestra na Sorbonne, Léon Blois. E aí, perguntaram para ele, pois terminou, como que ele faria para limpar a cidade de Paris. Ele falou, é simples limpar a cidade de Paris. E os jornalistas disseram, mas como? Cidade é grande, milhões e milhões de habitantes. Ele falou, olha, se às 6 horas da tarde cada um varrer em frente à sua casa, às 6:05 Paris estará totalmente limpa. Então, está faltando simples, também essas escolas, né? Aí, né? Cada um fazer sua parte. Cursos aí, que às vezes tem professores aí que, sei lá, naquela soberba que conhece, que não conhece. Puxa vida, vamos nos seminários, né? O René Visconde de Chateaubriand, o gênio do cristianismo, ele põe lá que ele veio para estimular o retorno do sacerdote aos púlpitos,
Quem que escreve isso hoje? Isso é explicado, é ensinado nos seminários? Não. Será que nessas escolas aí eles falam nesses grandes escritores da literatura universal? Não. Não fala. Será que falam dos grandes escritores que nós temos na literatura brasileira? Não falam. Os referenciais hoje são terríveis. São terríveis, né? São os artistas dessas grandes emissoras de televisão, Os cantores. são os cantores. Jogador de E futebol. eu posso falar também que eu não, olha, uma pessoa que eu admiro muito, Padre Antônio Maria. Ele vai, canta com a batina dele. E tem outros, né? A calcinha tem justo assim, tudo. Olha, e esse Padre Antônio Maria vai longe, viu? Eu lembro que nós trouxemos ele aqui, eu não lembro exatamente agora, acho que foi em 97 ou 98, se não me engano. Não, trouxe também, depois Por aí. trouxe... Não, foi quando a primeira vez que no estádio do cuida Batatais. de umas 100 crianças lá. Eu visitei Pensa, lá no Jaraguá, em São Paulo. Eu fui lá, você foi também, né? Eu fui e eu achava interessante. Doutor 3 aqui de Pará. Levou, surfei Foi. e estava no abrigo aqui, três. três Você que está na crianças. casa lá hoje como coordenador, ele levou 3 aqui. Que hoje já devem estar homens formados, Não, tudo formado. estudados. Foi em 99 ou 2000, por causa que eu tô mas- associando a primeira vez no estádio. Essa foi para adoção. Não, tô falando de quando o Padre Antônio Maria veio, 98, Que ele veio 99, por aí. aqui. foi alguma coisa que Foi ele no veio no estádio do estádio. Batatais. Eu lembro que fui eu e o Rômulo, e nós visitamos lá a casa dele. É onde ele estava com as crianças, que ele morava junto. É. E eu cheguei lá, eu levei um susto, porque a gente via ele no programa da Hebe Camargo, na televisão, né? E a gente pensava outra coisa, né? Embora ele nunca deixasse a batina. Não, nunca deixou. E aí, quando eu chego lá, eu olho ele com uma criancinha no colo, a batina suja de leite, de comida. E ele com as crianças, e isso tudo chamava ele de pai. É de pai. Era uma coisa assim que me arrepiou, era fantástico. Não, é uma coisa. Por É isso que eu vai, falo. por isso que vai longe, por causa que assim, quando a gente pega a história dos santos, é semelhante. Olha, eu particularmente, eu tenho muitas ressalvas na igreja onde eu professo a minha fé. Porque tem muita gente aí que celebra uma missa olhando no relógio. Isso é terrível. Para as coisas de Deus não tem tempo. Né? Às vezes assume aí a uma tribuna e critica esse movimento, aquele movimento. Não, gente. A religião é para falar em Deus. Santo Tomás de Aquino, o autor da Suma Teológica, e ele foi renegado no Concílio Vaticano II. Santo Tomás de Aquino escreveu dezenas e dezenas de obras. E eu até hoje eu fico preocupado com uma coisa. Ele morreu com 49 anos. Ele morreu novo. E ele era das ordens mendicantes. Os Dominicanos. pregadores dominicanos. São Francisco, né, o fundador lá foi São Domingos Domingos de Guzmão, Guzmão. que aparece do lado esquerdo de Nossa Senhora do Rosário. Do lado direito Santa é a Catarina. Santa Catarina de Sena. Né? Mas ele pega em todas as obras. Eu falo, gente, mas como é que tinha tempo para escrever o que ele E escreveu? escrever tudo isso, então. Tudo. É uma Como? pergunta. Morreu com 49. E ele ficava de Paris a Nápoles e a Colônia. Paris, lá na França. Nápoles, aqui na Itália, e Colônia, na Alemanha. Né? E eles andavam a pé, pediam comida, assim, né? No trajeto. E não tinha energia elétrica. De carro a gente já pensa que é demorado. Não tinha energia elétrica. Não Mas tinha computador, não tinha escrevia, celular, não tinha nada. escrevia. Hoje é fácil escrever. É. E um detalhe, né? Às vezes a gente fala, é outro que é esquecido aí também, Santo Alberto Magno, né? Santo Alberto. Que era o mestre de Santo Tomás, dominicano, e São Boaventura, franciscano. O Santo Tomás de Aquino, assim como Santo Agostinho, eles não conheciam o grego.
O Santo Tomás começou a escrever a Suma Teológica a partir das traduções de Aristóteles feitas pelos árabes, Avicennas, Averroes. E ele ia dar um balão, aí ele mostrou para o Santo Alberto. Não, mas está tudo errado. Santo Alberto traduziu o que ele queria do grego. Agora você faz o que você quiser. Agora você. E ninguém fala no Santo Alberto. É esquecido, né? É esquecido. Aí o São Tomás, então, escreveu a Suma Teológica, que é nós chegarmos ao conhecimento de Deus pela fé. E a Suma contra os gentios, que é chegar ao conhecimento de Deus pela razão, né? Que é aquilo que... Aliás, ele nem conhecia esse nome, né? Teodiceia. Quem deu esse nome Teodiceia foi o Leibniz durante a Idade Moderna. Assim como a turma fala a metafísica aristotélica. Não. O Aristóteles nunca tinha ouvido falar em metafísica. Nem sabe o que é. Depois que o termo apareceu. Os discípulos dele, separando, sim, organizando os escritos dele, viram que alguns lá falavam, não, a vida paralela. Então, metafísica, ao lado da física, né? Então, esse pessoal esquece. Eu acho engraçado, e pode procurar aí que vão encontrar o Papa Leão XIII. Ah, isso eu tiro o chapéu. Na época, ele foi muito além do tempo dele. Foi. Leão XIII. É por isso que às vezes a gente fala, com todo o respeito, tá meio difícil o Espírito Santo vir aí em eleição de Papa. Hein? Tá meio difícil. O Leão XIII chegou tudo. Primeiro, uma coisa que as tradições hoje esquecem, e depois eu vou trazer para o senhor, deixar aí, a oração de São Miguel Arcanjo, a de São Bento, e o crucifixo, para vocês colocarem de crucifixo de São Bento ali na porta. Esse Papa Leão XIII, todo mundo lembra dele por causa da Rerum Novarum, das coisas novas. Das coisas novas. Que deu a resposta para Karl Marx. Gente, pode falar isso aí nas escolas. Aí a turma aí da esquerda diz, mas ele era socialista, era dos nossos. Né? Não era bem assim. Aonde? Não é desse jeito, né? A melhor coisa é a oração que ele escreveu em homenagem a São Miguel Arcanjo. Todas as vezes durante o pontificado dele que um padre terminava de celebrar a missa, ele ajoelhava antes de dar a bênção, né? Ele ajoelhava e rezava A oração voltar à oração de São Miguel. Hoje eles não fazem mais isso, né? Bom, muitos aí não acreditam no exorcismo, eles não acreditam no mal, né? Aí qual que é o fundamento da Igreja Católica? Então para de rezar o Pai Nosso. Porque no final, a última oração do período linguístico da oração, livrai-nos do mal. O que é esse mal que Jesus Cristo queria falar? Será que ele falou, a hora que você é abusado de um churrasco aí, toma um sal de fruta? Será que é isso? Que vai te livrar do mal. Ou então aquela piada do mineiro, livrai-nos do mar. É, Quer dizer, gente, eu não Tá ali. tem coisa. Aí tem uma encíclica dele, uma das últimas, Eterni Patris, do Pai Eterno, aonde ele chama a atenção da comunidade acadêmica para a importância das obras de Santo Tomás de Aquino. E hoje os seminários Não dou mais essa atenção. não dão essas coisas, não. Não falam mais. Perguntar hoje aí, vamos ver. Não. E às vezes fala, é porque o São Tomás... Quer dizer, também, ele falou uma coisa que eu não concordo com ele. E a hora que eu estou rezando, eu peço para Deus, se eu estiver errado, me perdoa. Mas eu não concordo com isso que São Tomás escreveu. Que o gatinho, o cachorrinho, né? O burrinho, né? Foram criados sem uma alma eterna e imortal. Aí se eu tiver um diálogo, eu falo, escuta uma coisa. Então o que São Francisco, teu protetor, irmão, tá fazendo num céu onde não tem um passarinho?
Com quem que ele tava brincando? Não, aí ele perdeu a razão de ser, ué. Não perdeu. É por isso que eu falo. Aí a turma fala, não, eu Freida. Não, eu olho para cima e me responde, eu converso com ele. Não, mas não tem lógica esse negócio. ué. Qual que é o fundamento da presença de São Francisco de Assis? Está de braço cruzado. Se ele ficou aqui com tanta devoção à criação, A aos animais. criação, Criação, realmente. então, mas já pensou? É aquilo que às vezes a gente fala, né? Se até com o lobo ele conversava, não tem nem um cachorrinho lá pra ele Tudo. brincar. Aliás, isso que você mencionou, deu uma confusão na Pampulha. O Juscelino Kubitschek era o prefeito de Belo Horizonte. E aí ele convidou o Portinari, Buller Marx, para fazer lá o São conjunto Francisco. da Pampulha. Tem lá a capela de a igreja de São E Francisco. o arcebispo de lá, na época lá, ele até tem o nome lá de um colégio da Ordem dos Claretianos, lá em Belo Horizonte. Eu vou lembrar o nome dele. Aí chegou lá, o Portinari foi, pintou São Francisco e um cachorro no lugar do lobo. Olha o rolo. Aí o Juscelino pegou, chamou Dom Cabral, Dom Cabral, o arcebispo. o arcebispo. Aí, tá vendo? Eles me vai jogando tudo assim, vai pegando. Vai trazendo, vai trazendo. Porque eu falo, ó, só uma coisa que depende conjunta dele. que- Aí, Dom Cabral chegou lá, né, com os paramentos de arcebispo, né, arcebipostais, né, e na hora que ele olhou, ele chamou o Juscelino, mas aquilo ali. E o Juscelino chamou Portinari. não, porque fala, né, aí na tradição, que São Francisco domesticou um lobo. E o primo mais próximo do lobo é o cachorro, né? Então eu tive a criatividade e eu Fiz o pus cachorro. o cachorro. O Dom Cabral falou assim, olha, você entende de pintura. Não tente desvirtuar a religião. Isso que o senhor está fazendo. Tu deu as costas e não benzeu a Pampulha. Não foi. Quando ele morreu, que o Juscelino era presidente da República, Aí já estava na. aí foi lá abençoar, essas coisas todas. Tudo por causa de um cachorro no lobo. Meu Deus do céu. E eu, quando eu estive com a Marta lá, na Europa, nós fomos em Assis, nós ficamos, assim, 2 dias praticamente. E eu, de noite, eu saía, porque a gente ficava, porque é aquela cidade medieval, né? E nós ficamos num convento lá, né? Hospedados. E aí, de noite, eu saía, mas que beleza, porque a cidade de Assis ela fica entre outeiros, né? Aqueles morrinhos, assim. Aí eu lembrei do padre José Menezes, que foi meu professor de geografia aqui no Colégio São José. E chegou, falou, Freitas, São Francisco, uma vez, voltando de uma viagem, né, junto com os discípulos, Frei Geníparo, a turma tudo que acompanhava. Ele, do alto de um morro, ele abençoou a cidade de Assis e falou que naquela cidade nunca prosperaria uma casa de pecado. E realmente eu perguntei para o prior lá, e aí? Ele falou, não tem, já tentaram pôr Não vai esse pra negócio de, como é que fala aí, de loteria e cassino. Cassino. Não deu certo, tentaram, não deu, nada dá certo. Aí eu via, porque nós fomos em maio, né? E naquela época tinha ainda aqueles trigos assim, até dobrava, assim, eu rodando. Aí eu vi aquela imagem, 2 coisas chamam a atenção, a imagem dele, onde os passarinhos vêm, Sim. certo? Até Mas hoje. não faz cocô. A imagem está Está sempre limpo. tá sempre limpa. E eu ficava, não, mas não é possível, gente. O que é isso? E Quem que fica lavando tem que Ficava lá 1 hora. Se eu cheguei a ficar 1 hora para ver nada. esse passarinho. E a outra coisa é a pedra. Ele tinha um medo de leproso, né? Fora do corpo.
E um Ele dia teve que ser curado disso, né? e um dia ele estava andando, né, com o cavalo, porque ele era filho, né, dos Bernardon lá, foi uma das famílias mais ricas de Assis, né? E ele vivia chegando, por que você não aparece para eu te ver? Ele desafiava Jesus Cristo, viu? Não, Olha às só. vezes a turma só vê a santidade, mas não vê que ele, depois nós vamos até analisar isso daí, São Francisco e outros santos aí. Aí ele pegou, né? E de repente sai de trás dessa pedra, que está lá até hoje, um leproso. Sinetinho. Ele vira o cavalo e cai fora. Ele estava uns 200 metros, ele ouviu uma voz. Uai, Francisco, mas você quer me ver? Você Foi fica... morrendo na hora que eu te apareço. Aí ele voltou, abraçou o leproso e houve uma transfiguração. Foi curado naquele momento do medo que ele tinha. Jesus Cristo. Que lindo. Do medo que ele tinha. Não, e é o que eu costumo dizer, né? Quer dizer, o Santo Tomás, os irmãos, porque ele era da família dos condes de Aquino, né? O Landolfo e a Teodora, né? Eles não queriam que ele fosse padre. E aí, quando você vai ser a ordem dos beneditinos, que era uma ordem rica. Né? Rica e famosa. E os dominicanos eram pobres, das ordens Mendicantes. mendicantes, né? Aí o que eles fizeram, a família? Pegaram, colocaram dentro do quarto dele uma prostituta. E ele entrou e olhou, aí eles fecharam a porta por fora. Aí que eles queriam seduzir ele, né? E ele estava com aquela acha, que antigamente andava assim, né, para entrar nas coisas, uma tocha de fogo. Né? Foi aquela pancadaria sem bater, sem violência. Grito de engolho, meteu o pé na porta, a mulher, pum! Aí os irmãos vieram correndo, né? Ele desenhou com o carvão da tocha uma cruz de joelho e ficou rezando. Aí tiveram que cuidar. Então nasceu para ser santo. E na mesa dele, lá onde ele vinha, tinha uma mesa especial para ele, tinha meia lua, para ele encaixar a barriga. É isso. Já desceu uma Uai. Eu já estou precisando de uma dessas. Ele deve ter morrido de infarto. É porque o pessoal falou que ele era muito obeso, né? Muito obeso. Precisaram até arrebentar. A porta para tirar Assim, o corpo. para tirar o corpo que inchou, né? Tudo, né? Então a gente vê. Aí, Vai pegando a engenharia para quando eu morrer, o que você tem que fazer? aí que vem um negócio santo. Né? São Francisco, tanto de Assis quanto de Sás, São Vicente de Paulo, Esse os tem uma vicentinos, né? Porque tem na Itália São Vicente de Paula. Tem os dois. Tem. Porque eu tinha. A gente vê que as pessoas fazem uma confusão muito grande. Não, eles falam. Antes de vocês entrar no. De Paulo, São Vicente de Paula. Porque ele era francês, né? O São Vicente de Paulo. Vicente dos Vicentino, Vicentinos. né? E São Vicente de Paula era italiano. Assim como São Francisco de Sales, São Francisco de Borja, São Francisco de Assis, né? São Francisco de Xavier, né? Esse também. Só contar uma história, Mas deixa eu doutor. só completar essa daí. Então, não venha falar para mim que São Francisco era santo, que Santo Antônio era santo, São Tomás. Esses aí já nasceram santos. Santo, São Paulo e Santo Agostinho. Porque esses sofreram. Para ser santo. Para ser santo. Vê o caso de Paulo de Tarso. Já pensou, você chega para fazer uma pregação, os caras, não, você não cabe aqui, você nos perseguia até Antioquia, você é espião aqui. Ele foi o. Quem aceitava ele, né? Ele não era segundo Três, lado nem do outro. Traidor. E o Traidor, chamava de é, espião. é, Então apoiou e convocou. As 3 viagens, que coisa fantástica, porque sabe que São Paulo era epilético, né? E ele, a mãe dele morreu, jovem, Tarso, hoje é lá na Turquia, né? Que antigamente era Cilícia, né? Então, o que aconteceu? O pai dele cuidou dele e da irmã.
E apareceu lá um mercador desdentado e mal cheiroso. E o pai dele falou, não, eu quero a sua filha aí, Vou comprar. ser minha esposa. Na época eles davam o dote, né? Ele estudou direito romano. E ele levou o cara a sair. E ele tinha aquela ânsia de ver a irmã. Aí ele chegava nas pregações, porque ele fez 3 viagens, né? Roma, porque a morte dele foi no dia 29 de junho do ano 64, sob o império do Nero. Né? E a Sabina Pompeia, que era a preferida do Nero, fez de tudo para salvar São Paulo. Pedro e São Paulo. Ela era convertida. Né? E aí ele ouvia dizer, ó, a tua irmã, os mercadores, né? Eu vi, ela tá lá em tal cidade. Aí ele ia lá e Pra ver se no encontrava. caminho ele fazia as pregações. Chegava naquela cidade, ó, a minha irmã, não, ela ficou aqui até anteontem, agora ela foi lá para frente. Ele rodou, né? Olha, aí é que está a santidade da pessoa, aí é que está a presença. Enquanto de ele Deus. procurava a irmã, Ia pregava. pregando e falando, e vai daqui, tudo. E o Santo Agostinho, né? Com 13 anos, o pai levava ele na zona do Meretriz, porque ele teve a preferida dele, na concubina, era Flora Emília, que depois que ela foi batizada por Santo Ambrósio, aí ela pegou um nome cristão, né? Melânia. E eles tiveram um filho, a Deodato, Deodato, filho de que Santo morreu Agostinho. com 18 anos de idade. Agora Deodato, é filho de? Agostinho. Santo Agostinho. Santo Ah, é? Eu não Agostinho. sabia que Ele tinha um filho. Aos 33 anos de idade, ele estava no jardim da casa onde ele morava em Milão, chorando. Isso aí está na história dele. Isso aí que esses padres, esses bispos deveriam saber, e porque são exemplos de conversão. Realmente, ele é. Estava lá chorando e tudo, desesperado, procurando um sentido para a vida. E de repente ele ouve a voz de uma criança, tolle lege, tolle lege. Aí ele vê um tipo de um púlpito, né, e uma Bíblia, assim, ao As folhas sabor balançando do ao vento. Aí a hora que ele vê a Epístola de São Paulo. Não andareis em concupiscência, não vos devotareis aos prazeres da carne. Que coisa fantástica. Eu estava em Brasília e eu vi lá um anúncio de uma palestra que seria feita pelo André Malraux, que era ministro da Cultura da França, isso nos anos 70. Ministro da Cultura da França, da Academia Francesa de Letras, e foi ele que disse Brasília, capital da esperança. Aquele dia eu fiquei aparvalhado no meio dos ouvintes lá. Fiquei abobalhado, idiotizado de ver a comparação que ele faz entre Santo Agostinho e Voltaire. Porque Voltaire é o patrono da imprensa, dos jornalistas. E esse André Malraux lá, aquele lotado aquele salão. E ele começa a fazer comparação. E porque Voltaire no Iluminismo fez isso, porque Santo Agostinho na Patrícia fez isso, porque Voltaire não sei o quê, porque Santo Agostinho não sei o quê. Aí ele falou assim, veja vocês que não acreditam na santidade. Um simples momento da nossa vida. Eu gravei isso aí. Olha o que esse momento representa. Voltaire morreu Voltaire, Agostinho morreu Santo Agostinho. Todo mundo de pé. Bateu Quem palma, que é realmente. isso? Quem fala hoje essas coisas aí, gente? Então, eu fico idiotizado mesmo de ver que tem muita gente que está perdendo a oportunidade de evangelizar o mundo. Porque se aproveitar essas oportunidades, nós não teríamos os Nathanael, não teríamos os Putin, né? Nós não teríamos esse Não, não teria pessoal pessoal que aí. realmente é difícil. Então, é coisa naquela época deles lá, era menino e tudo, não tinha
Eles falavam no Getúlio, por exemplo, Getúlio Vargas, os militares no governo do Geisel. O pessoal lá da Paraná, Santa Catarina, pediram para ele que era para pôr o nome lá, numa hidrelétrica lá, o nome do Getúlio. Aí o Geisel, né, mandou o serviço de comunicação dele procurar, assim, para ver o Getúlio, o que ele tinha feito. Aí acharam uma coisa fantástica na vida dele. Ele, quando morreu, ele herdou, olha, o pai dele, assim, um apartamento na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. A fazenda de São Borges, que era do pai. E a dona Darcy Vargas, esposa dele, fez um procedimento cirúrgico aqui no Brasil, mas aí os médicos, né, que cuidaram dela sugeriram o Getúlio que era para levar ela na Europa, indicaram para ela fazer um tratamento melhor, aquelas coisas. Ele pegou e fez, mandou. Sabe o que eles descobriram? Nos arquivos do Banco do Brasil, ele fez um empréstimo para cobrir as despesas da mulher lá, essas coisas. Quem faz isso hoje? Ele não usou dinheiro público. Não usou dinheiro público. Nem mandou um jatinho. Nem mandou nada. Gente, então, não vem não, gente. Aí tem uns ainda que falam, porque como eu convivi com o Juscelino Kubitschek, com Benedito Valadares, com Getúlio Vargas, com Jânio Quadros, com João Goulart. Pode falar aqui? Pode, à vontade. Sabe qual que era o problema desses grandes homens? Era uma namoradinha fora do casamento. O senhor sabe disso. Sim, tinha exceções. Eu não vou falar aqui o nome dela, mas o Getúlio, uma coisa, era vedete, não sei, eu não vou falar. Olha o seu nome. Muito famosa, por sinal. Juscelino. Não ouve falar que os caras foram lá e meteram a mão nos cofres públicos? Ou que teve alguém da família? Não se ouvia falar isso. Não se ouvia falar. Eu fico pensando que nem eu e o Janderson. Que depois de ser presidente, de ser governador, quando morria... eu faço aqui uma comparação. Só deixa eu comentar uma coisa antes do senhor falar. Porque eu e o Janderson que a gente está ouvindo, e para nós já é difícil ver a política hoje, né, Janderson? Do jeito que é. Aí eu fico imaginando, e aquela frase que o senhor falou agora há pouco fica ressoando dentro de mim. Eu vivi na época de gigantes. Vocês viveram na época de gigantes. Então, que hoje nós vemos isso, mas nós não temos um quadro comparativo. Agora eu fico pensando, vocês que viram pessoas tão grandes. Aquela época era assim. Eles tiravam as suas meias sem tirar os seus sapatos. Mas eu convivi com uma turma e meu pai, como que eu não posso chegar e falar que eu tenho aí uma dedicação exclusiva pela memória do meu pai, o que eu sou hoje, graças a Deus, né? Jesus, Espírito Santo, Maria, tudo, e depois meu pai e minha mãe. Eu tive um pai. Exatamente. Eu vivi numa família, porque hoje eu falo, né, para minha esposa. Família também está rareando. Hoje as pessoas estão vivendo num grupo social, onde o irmão não conversa com o irmão, às vezes sentam à mesma mesa. A casa virou um hotel. Não virou. É isso aí. A casa virou um hotel. E quando eu falo, doutor, que no raciocínio que eu estava tendo, é que quantos deles... Aqui eu vou fazer uma comparação. Primeiro os políticos. Que às vezes quando morre vai se descobrir... Tem lá uma casa e tem uma aposentadoria. Não tem mais nada. E teve 30, 50 anos de vida pública. 50 anos de vida pública. E isso eu faço uma comparação também agora levando para o mercado da fé. Da fé. Que é muito comum hoje, né? Porque hoje a gente não sabe o que é que tá para evangelizar e o que é que tá para ganhar dinheiro. Por quê? Eu fico muito assim, emocionado quando eu vejo ler o testamento de um papa, o testamento de um bispo. Então, que aí você vê que não tem nada. Nada. Por exemplo,
Não tem casa no nome, não tem carro, não tem fazenda, não tem nem dinheiro no banco. O caso do Pio XII abriu mão da fortuna do pai, da mãe, da parte da herança. Exatamente. E dedicou. E depois vem aí uns cabecinhas de bagres aí querer contestar e o Vaticano se dobrar assim. Realmente, Quer dizer, porque... a gente não pode concordar com essas coisas. É o mesmo caso que aí você falando, né, da pobreza, isso, aqui. E tinha 2 patentes na sua frente. Você era capitão, aí foi tenente coronel e coronel. Coronel Mário Davi Andreas. Sim. Ponte Rio-Niterói, não sei o quê, foi para tudo quanto foi lado. Morreu, a família não tinha dinheiro para fazer o sepultamento. Aí aquele que era o Jaime Portela, que era da Casa Militar do presidente, falou, não, nós pagamos. Eu era do MDB, eu era contra a Arena, né? Mas qual presidente do círculo revolucionário aí que teve envolvido em algum caso de corrupção? Não tem. Qual? O que eles tinham, que o Getúlio tinha, herança, ou então guardava um pouco do dinheiro do soldo lá e comprava lá um pedacinho de terra, essas coisas. O Golbery do Couto Silva era uma das maiores inteligências da época no mundo. O que quer dizer? Quando ele morreu, ele deixou aqui em Louisiana um sítio, né? É um sítio. Até hoje acho que não conseguiram, porque ele foi comprando uns pedacinhos e acho que não anexaram, né? Tá tudo. Tá tudo assim. Então, a gente às vezes fica... Por exemplo, o João Mangabeira. Ele era PSB, Partido Socialista Brasileiro. E o Otávio, irmão dele, era da UDN. O João Mangabeira foi o último ministro da Justiça do João Goulart. Era um constitucionalista fora do comum. E o irmão dele, o Otávio Mangabeira, foi deputado, foi governador da Bahia, não tinha casa para morar. Quando ele estava lá em Salvador, ele morava no Hotel da Bahia. Quando ele vinha para o Rio de Janeiro, era no Hotel Glória. Pagava com aposentadoria. Quem faz isso hoje? Não existe isso mais hoje. Hoje acabou. Não, é só levantar a vida desse pessoal. Então, o meu pai me ensinava assim. Vai ouvindo. Eu acabo ouvindo lá. Aqueles discursos. O Afonso Arinos, Ademar Balieiro, o próprio João Mangabeira. Aí meu pai fala, quando Otávio, aliás, esse aí do João Mangabeira, quando começava a falar, isso aqui, o papai falou, isso aí é adversário. Mas é íntegro, viu? É honesto. Olha só. Falava É adversário, não é inimigo. Falar dele, mas é honesto, hein? Não tem pilantra, não. Aí, quando vê esse aqui das Minas Gerais, aqui, né? Que eu falei, vou lembrar o nome. Aí chegava, o meu pai falou, é da UDN, viu? Nós somos do PTB. Mas é honesto, viu? Ademar Balieiro foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Papai, da UDN, viu? E nós somos do PTB. Nós somos só adversário, mas é honesto. Eu nunca ouvi o meu pai comentar qualquer coisa comigo sobre os políticos gigantes da nossa época, se um ou outro era corrupto. E posso falar um negócio? Pega na Revolução de Março de 64, o Geisel era o presidente da República. Teve um governador aqui do Sul que resolveu confundir o público com o privado. Foi caçado. Ele era da Arena. Foi caçado, viu? A sorte que, quando eles nos caçavam, a turma do MDB, o Ulisses Guimarães falava assim, ainda bem, viu, quando eles nos caça porque a gente contrariou ele, mas não caça por corrupção. Exatamente.
Mas eu falo que quando nós começamos a conversar, doutor Zé Carlos, por isso que quando eu perguntei para o senhor sobre esse encaminhamento dessa história do senhor com a Universidade de São Paulo, da Unesp, né? Unesp, Estadual Paulista. E para quem não sabe, o grande jurista que nós estamos aqui, quando eu falei no início do programa, que é a quem eu devo um grande favor, e eu não esqueço nunca, porque nos processos de adoção dos meus filhos... Mas não fala isso. Eu tenho que falar. Tenha mania. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque a gratidão é Aquela outra que eu publicamente falei conhecida. com o coronel lá, o tenente coronel, ele não fala. Mas eu falo que... O tenente coronel falou para mim, ô doutor, então o senhor é daquela cidade onde tem um capitão lá, que a hora que solta a tropa na rua, ele antes manda todo mundo rezar. Eu falo, mas o senhor queria que ele fizesse o quê? Pusesse uma arma na mão de cada um e aquele que às vezes obedecesse um pedido, desse um tiro. Aí ele ficou até o final. Pode perguntar o doutor Renato Trevisan. Ficou até o final. Não, doutor, olha, assim... Eu falei, não, o senhor perguntou, eu respondi, né? Ué, pergunta o que eu tenho que responder, ué. Ué. Mas a gente agradece muito, é uma questão de gratidão. A forma como ele fez, de forma graciosa, gratuita. E é claro que competência nem preciso falar aqui, porque... né, eu brinco assim, que quando eu fico imaginando, né? Já pensou quando alguém fala assim, do outro lado está o doutor José Carlos? Meu Deus do céu. Como é que eu vou pensar? Não é muita bondade, né? Há pouco tempo eu fui fazer uma palestra no curso de Direito aqui dos Claretianos. Aí eu tô lá, quem faz a apresentação do palestrante é o coordenador do curso, não é? Uhum. Aí o professor Túlio, né, que é nosso colega, fez lá, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Padre Sérgio pediu a palavra. Pediu a palavra e terminou assim, olha, aqui o curso de Direito existe por causa do doutor Freitas. Ele foi atrás, providenciou isso, providenciou tudo. Então, você que está estudando aí, graças a ele. Você que está dando aula aqui, graças a ele. Aí o doutor Fábio, que é o juiz diretor do fórum, pediu a palavra. Eu só tinha participado de 2 audiências com ele. Aí ele pegou, né? Isso, assim, comove a gente, né? E é um alerta para a gente não querer andar de salto alto, porque as pessoas nos notam, né? Ele pegou, porque o doutor Freitas, assim, a gente vê, ele faz as petições dele, ele vai conduzindo os pedidos de uma forma que ele fala assim pra gente, assim, se você for pra cá, você cai. Se você for pra cá, Cai também. Aí ele terminou assim, aquilo me deixou emocionado, né? Ele falou assim, olha, feliz do juiz pudesse ter do lado direito, na hora de decidir, um doutor Freitas. E do lado esquerdo também um doutor Freitas. Aí eu falei, mas será que ele conversou com o Padre Eloy? Porque o Padre Eloy fala que eu tenho 2 anos. Uhum. Fala que tem um que tem a auréola. E o outro? E o outro é o anjo carneiro. Que fica ali. Então, isso me emociona muito. Porque são essas pessoas, né? Que, por exemplo, o doutor Fábio aí, a doutora Adriana, da Vara Criminal, inclusive foi minha aluna, né? O coronel Sansano foi meu aluno. Hoje está num cargo mais altíssimo. avançado. A sobrinha dele, filha do coronel, Coronel Benedito. foi minha aluna. Então, eu olho, você fala, gente, eu não posso fazer coisa errada, porque senão vem em cima. A responsabilidade Não pode. A minha filha mais velha, a Raíssa, ela chegou ao pai e a Rebeca. Sabe, qualquer coisa, a gente não pode bater em você. Porque hoje não fala mais senhor para os pais. Né? Hoje não. Aí, mas a gente pode segurar. Aí os outros batem. Mas essa Raíssa é um doce. Mas a Rebeca também. Mas a Raíssa tem cada tirada, né? Que ela fala, não, pai,
Pode ver. Bater eu não posso, mas segurar. Eu seguro, os outros batem. Não, mas eu falo pro senhor porque eu dei o magistério faz parte da minha vida, seja na Polícia Militar, que foram mais de 15 anos de magistério, e depois, graças a Deus, continuo e gosto. Até hoje eu dou aula agora num seminário, e eu olho para os alunos e eu falo, olha a minha responsabilidade. Porque se um aluno desse pega um escândalo na minha vida... Nossa, meu, tá perdido. A gente é responsável. Não, Até mesmo. E mesmo no dia a dia da sua Uma família, vez, dos seus quando filhos. eu dava aula aqui, teve um aluno, ele falou, professor, sabe por que eu admiro tuas aulas? Porque o senhor não ideologiza a teologia. Eu falei, mas você está querendo dizer que Deus poderia ter um partido político? Se a teologia é o tratado, é o estudo sobre Pensa Deus. sobre Deus. Agora, se ele nos deu o livre-arbítrio, quem criou esquerda e direita fomos nós. Né? Óbvio. Agora você que sabe, né? Porque o que Jesus Cristo, o que eles falam no Evangelho? Porque não foi ele que falou. Eles falaram através dele. Os da esquerda e os da direita de Cristo. E como é que fica a turma da direita? Você chega aí, bolsonarista, direita, aí como é que fica na direita? E os da esquerda também. Então, eu acho... A criação humana, né? Eu acho que quando houve essa... Foi justamente sobre os dois ladrões, né? Aquele Na que referência. faz o mau uso do livre-arbítrio e o que faz o bom uso do livre-arbítrio. Porque esse negócio de esquerda e direita começou na Revolução Francesa, né? O presidente da Assembleia sentava, do lado direito dele sentava os senhores feudais, né? E do lado esquerdo era o artesão, então... Daí surgiu. E Daí aí surgiu. que surgiu essa ideia. É o mesmo, cara. Ele falou na Unesp, né? Eu estava dando aulas, e nisso eu ouvi um pampeiro. O professor Tosi, de História, levou o atual aí da Casa Real, que hoje é deputado federal, para fazer uma palestra lá. Orleans e Bragança. Né? E aí foi aquela resistência. Imagina o burburinho. O Orlando é o... Não. É o deputado. É o deputado, mas ele é o herdeiro, seria o herdeiro do trono? Hoje é o herdeiro. Aí eu tô lá dando aula e ele na porta. O 12, Freitas, eu falei, não, entra. Aí eu vi o séquito, né? O príncipe e mais uns 4, 5 assessores entrar. Aí eu fechei a porta. Com educação, pedi, por favor, deixa. Aí um aluno da história, porque eu era engraçado assim, eu dei aula lá, a minha cadeira mesmo, por concurso, era no direito, filosofia do direito. Mas eu dava aula no Relações Internacionais, Direito Constitucional Comparado, e no curso de serviço social eu gostava de dar aquelas meninas pop com aquelas mãos assim, porque, tadinho, muitas delas assistentes sociais, algumas eu consegui, inclusive, encaminhar lá para as fábricas, lá, aquelas coisas. Bom, e aí a turma de história, eles iam assistir as minhas aulas também, deixava às vezes lá, porque eu falava do Marx e o direito, eu sou obrigado a falar. Não podemos. Eu chegava e falava, gente, para o Marx, a religião, o direito, tudo tem origem na ordem econômica. Né? E, nossa, eles vibravam, ficavam nos corredores. Assim. Só que eu falava, ninguém pode perguntar aqui, porque vocês não são dessa turma. Aí, se vocês quiserem me escrever, lá fora, na hora que eu terminar, eu saio e eu conversava no meio dos alunos, lá no restaurante lá escolar. E aí, bateu na porta. Eu abri a porta e o príncipe assim no canto e tudo. Ele falou, professor, o senhor não pode acolher esse pessoal. Falei, por quê? Não, são tudo de direita e não sei o quê. Eu falei, bom, primeiro,
você assiste as minhas aulas aqui, você é da história. Né? Aqui não tem esquerda e direita, aqui tem ser humano. Ele pode ter lá o que você não admira, mas ele é um ser humano. Ele vai ficar aqui. Não, porque você é igual um direitão. Eu falei, você não está fazendo história. Tô. Filho, essa questão de esquerda e direita é um problema republicano, não é monárquico. Ele é monarquia. Nossa, o cara fez assim, depois no outro dia, aí foi lá, o senhor me perdoa, eu falei, você precisa tomar cuidado, você vai falar isso aí, e se ele te desse uma resposta dessa, ia sair na imprensa, sua foto e tudo. Você tá vendo? Fazendo papel de bobo, né? Aí, o senhor tem razão, não sei o que e tal. Aí o Toze chegou e falou assim, falei, e aí? Falei, não, pera aí. Aí eu liguei pro doutor Celso Euclides Berardo. Doutor Berardo. Que era lá diretor da Municipal. Aí eu falei, Celso, passa isso. Ele falou, não, manda pra cá que a hora que ele chegar aqui o Salão Nobre vai estar cheio. Aí eu falei, Toso, assim... Aí um assessor falou, falei, não, pode ir lá, que lá o regime é castrense. E foi. A hora que ele chegou, porque a Municipal tem uma vantagem, ele conhece. Lá eles eles gostam de andar bem aprumado, bem bonito, as moças, não é? Pra estudar, né? Eles não quer saber de se é o Estão lá, Lula, se é o estão lá Bolsonaro. Mas o que o senhor falou no início do programa que que fizeram deveria com os ser. sindicatos, talvez estejam fazendo com as Fazendo com as universidades. universidades. Uma coisa da universidade. Então, aí, deu uma palestra. Depois, no outro dia, o Berardo ligou para mim, porque eu tinha dado aula lá já, eu conhecia. Né? Falou, Freita, o homem deu um banho. Eu falei, não, eu avisei, eu falei, só faltava você. Às vezes, eu falei, não, aqui não. Porque a família imperial, eles estudam toda a questão brasileira, econômica, Social, política, educacional. social, por tudo. Porque eles sabem que algum dia eles podem voltar, então eles estão preparados. É verdade. Eu lembro, eu era criança, teve aqui no Brasil um plebiscito, né? Ué, por isso que as minhas filhas, né? É Raíssa Helena Sandrinho dos Santos Garcia de Freitas Prado do marido. Rebeca Eugênia Sandrinho dos Santos Garcia de Freitas Souza do marido. Eu falei, vai que passa a monarquia. Vai! Você é casado? Sou casado. Não tem filho? Tenho. Ele também tem filho. Qual pai que não quer ver umas filhas Lógico. assim, bem casadas? Já pensou se descola lá um príncipe Então, lá? vai que beleza. Exatamente. Doutor, quero agradecer ao senhor por esse papo. Quero deixar as portas abertas. Se a gente pudesse ficar aqui. Eu acho que vocês não vão me convidar nunca mais. Nós vamos convidar muito. Ó, 6 horas. Não, nós vamos convidar muito mais vezes. Eu quero agradecer ao senhor imensamente. Falo novamente, é um prazer, um privilégio estar sentado à mesa com uma pessoa com tanta história, tanto conhecimento. E eu falo assim, um conhecimento caridoso, que eu escuto muito falar. Eu não tive a oportunidade de ser seu aluno, eu fiz serviço social, outra área, mas a gente vê assim, é muito difícil encontrar seres humanos que têm uma formação, uma capacidade como o senhor tem, e o senhor, como o senhor mesmo trouxe à mesa e disse assim, dou de graça aquilo que recebi de graça. É porque eu, na vida, né, eu ganhei dinheiro escrevendo, né, dando aula, mas isso é o suficiente para eu cuidar. Minha família, se a minha esposa estivesse aqui ainda, nunca faltou nada. As meninas, assim, escolhiam as viagens, né? Às vezes a Rebeca, uma vez, onde nós queremos ir, sabe? Beach Park, lá no Ceará. E eu falei, gente, o Birajara, Iraíz, pegava Mogiano, nos levava para fazer O meu passeio. piquenique no Bosque Municipal. Eu gostava de ir no hospital em Campinas, que era o passeio. Mas assim, fico. Então, a gente, é aquilo que a gente sempre fala, né? Eu, graças a Deus,
Tem gente às vezes que fala, Freud, você não envelhece. Você é o mesmo, há 10, há 20 anos. Ó, talvez seja por causa disso. Eu bebo bastante água, não penso mal dos outros, não falo mal dos outros e eu rezo muito. Eu, às vezes, 4 horas eu já estou no fundo do meu quintal fazendo as minhas orações, rezando o meu terço e conversando com o Pai. A coisa mais bonita que tem é você. Se aqui na Terra nós conversamos com o nosso pai, eu conversava com o Birajara, conversava com o pai dele, você conversava com o seu pai, por que que às vezes nós temos vergonha de conversar com Deus? Não pode. É o que às vezes a gente sempre costuma falar. E eu nunca vou deixar de ser cristão. Nunca. Porque se eu deixar um dia de ser cristão, evidentemente católico, né? Eu vou ser a maior decepção para nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu sei que foi ele que veio aqui para me redimir. E esse Papa aí, o Leão XIV, acertou quando tirou Nossa Senhora Corredentora. Não. Ela é a nossa intercessora, nossa medianeira. Nós só temos um redentor, aquele que veio aqui, aceitou do Pai a missão para nos redimir. Então, como que eu poderia, às vezes, assim, professar uma outra religião? Me mostra a religião que nós temos e me mostra quem foi crucificado. O Lutero foi crucificado. Não. O Calvino foi. Não. John Wesley não foi. Não foi. Que nós temos aí, o Kardec, né, dos espíritas. Né? E tem um detalhe, viu? Todos eles chegaram onde chegaram por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não há uma novidade em nenhuma dessas religiões. Todas elas, de um jeito ou do outro, elas estão sempre falando. Agora, uma coisa que me deixa chateado é o seguinte: na nossa igreja católica, muitas vezes também se fala mais no Papa do que em Jesus Cristo. Tem que tomar cuidado com isso. Os espíritas falam mais no Kardec do que em Jesus Cristo. Os luteranos falam mais em Lutero do que em Jesus Cristo. E aí nós vamos indo. Porque eu sou assim, né? Às vezes me chamam para fazer uma palestra aqui e acolá. Então, se eu vou numa outra fé, eu olho assim, aí eu vejo, né? Às vezes uma foto de Jesus Cristo desse tamanho, quando tem, e ali daquela assim. Aí porque, gente, Buda, ele move milhões e milhões de corações e mente no Oriente. Está presente lá na Índia, né? Que ele era daquele condado ali de Kapilavastu. Tem lá no Tibete o Zen budismo. Mas o João Evangelista dele era o Ananda, né? O João Evangelista dele. O apóstolo amado. O apóstolo amado. Notava tudo, porque o Buda também não escreveu nada. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, Sócrates, não escreveram nada. E o que me deixa, o que me causa, assim, eu falo, mas como é que eu posso trair esse cidadão se eu já traí ele? Porque quer queiramos, quer não queiramos, nós estávamos lá. E não vem falar para gente de reencarnação ou isso. Não, nós estávamos através dos nossos antepassados. E nós estávamos lá, crucifica-o, crucifica-o. Gente, depois de tudo aquilo que a gente falou lá em Jerusalém, eu acho que a melhor forma de eu me penitenciar é ser cristão.
Coisa fantástica. Porque se fala mal dele. Falava do Pio XII com a irmã Pascalina e falava mal dele com a Maria Madalena. É isso que eu ia falar, eles arrumaram uma mulher até pra Jesus. Madalena. Era lindíssimo. E outra coisa, o Papa Gregório Magno, numa homilia de Natal, teve a besteira A infelicidade, de eu falo. falar que ela era prostituta. Ela nunca foi prostituta. Aliás, né, se a gente for fazer uma vez, você usava. Ela era. O São Pedro, por exemplo, tinha inveja dela. Todos os apóstolos tinham inveja dela. Porque a econômica mesmo Era do ela. movimento era ela, porque ela tinha dinheiro. Porque o Judas Iscariote, dá para falar mais um 5 Fica à vontade. Judas Iscariote, né? Cuidava da sacolinha. Era pegado. Nossa Senhora. Era claro. Nossa Senhora. Maria Madalena, que é santa, a gente pega em julho, né? A Maria de Cleófas, daí na constelação de Órion tem as 3 Marias, né? Nossa Senhora, Maria Madalena e Maria Maria de de Cleófas, né? Bom, ela fazia sopa para distribuir lá, os pobres lá, tudo lá. Aí Maria Madalena chegava, dava o dinheiro, Pra comprar os o futimentos. Judas ir lá no mercado, Comprar as pegar as hortaliças e tudo. Aí ele vinha. Fazia tudo. Um belo dia, ele pegou e precisou fazer uma viagem com Jesus. E aí, e agora? Ah, vamos lá, nós pegamos. Aí foram Maria Madalena, Susana, Maria de Cleófas. Tá lá na Bíblia. Nossa Senhora, foi lá. Ó, viemos buscar isso aqui, tal. Maria Madalena pegou, porque ela era econômica, ela que tinha dinheiro. Ela tinha dinheiro. E ela que patrocinava, porque eu penso que Jesus Cristo não almoçava, não jantava. Vivia de luz. É. Aí o Foi dar o dinheiro pra pagar. foi lá, chegou o quitandeiro. Não, mas a senhora não precisa pagar, não. Nós nunca, eu e os colegas. Não tá, tudo de graça. O Judas Tava Iscariote pegando dinheiro. pegava dinheiro. E outra coisa, aí fazem uma injustiça a ele. Ele, na verdade, ele fazia parte daquele grupo político, os Zelotes. Zelotas. Que é a turma da esquerda extremada. Radical. Radical. Era um grupo violento, Um né? grupo violento. Então, eles viam em Jesus Possibilidade de a possibilidade Tomar o poder. de chefiar uma insurreição contra Roma. tomar o poder. É. E aí, Olha, naquela época já tinha. é ele, não sei o quê, tudo e tudo. Aí ele começava, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O meu reino, né, os caras, esse cara é doido. Foi aí que, para engrossar a bolsa deles, política, que era um partido político, os Zelotes, ele pegou e negociou nosso Senhor Jesus Cristo com o Sinédrio. Por quê? Ele nunca esperava que os sacerdotes fossem estimular o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. Porque, na época, aqueles que aparecessem lá com outras ideias, assim, igual um Tarde Freitas aí que eles falam, disco voador, essas coisas, eles davam uma boa surra e ficava assim. Pode ver, não tem outro líder religioso, e houve vários, que teve o fim que Jesus Cristo teve. Que ele oferecia um perigo, não era para Roma, não, era para o Sinédrio. Sinédrio? Aí, o que fizeram? O Judas falou, não, eles vão dar uma surra nele, e aí ele vai ficar uns 2 anos aí quieto, aí, sem falar nada. Só que Levaram... Deu no que deu. aí ele voltou para devolver as moedas, né? Aí o que o cara, lá o chefe lá do Sinédrio, não, porque você vendeu, tá vendendo. O que ele fez? Ele não jogou as moedas lá no... Procurou a primeira árvore
E se enforcou. Então nós temos que respeitar ele também. Ele tinha, assim, essas fraquezas humanas. Mas quando o senhor falou de Depois eu quero fazer uma pergunta. Nós não cabe o programa, vamos lá. Quando o senhor falou... Depois nós igual a gente falou, nós corta em 2 programas. Quando o senhor falou agora tem no break, não tem perigo. A Rebeca tá ali fora, coitada, já chegou. Mas só quando o senhor falou de Madalena, eu me lembrei. E nem deu tempo da gente falar do Papa Francisco, que eu queria falar com ele, mas vamos lá. Marca outro dia. Aí, quando o senhor falou da inveja dos apóstolos em relação a Maria Madalena, eu acho que eles devem ter, quando o Francisco chegou lá na porta do céu, eles devem ter, deixa eu conversar com ele. Porque quando, por causa dessa homilia de São Gregório, ela foi esquecida. Ela não foi colocada no calendário. Ela não foi colocada no calendário. Ela foi. Colocaram Marta. Colocaram Marta, dia 29 de julho. Não colocou Maria Madalena. Marta e Maria, tinha e tal. E aí, Maria Madalena era irmã de Marta. Você fala Maria de Magdala, porque era a localidade. Aí o que aconteceu? Quando... Peraí que minha cabeça agora... Só um minutinho, Quando ela encontra com Jesus, que aconteceu. E aí depois, quando se faz essa comparação, e muita gente faz a comparação dela também com a mulher adúltera, que é uma mulher anônima, não tem nome, e aí eu falo assim, Aliás, nessa parte aí foi uma das maiores lições de direito de todos os... Mas ali foi fantástico. Porque todo mundo acompanhar, mestre, ela foi surpreendida em adultério. E a lei diz que... Não sei o quê. Ele escreveu no chão. E sabe o que ele escreveu? Que a lei humana, ela não é perene. Isso ninguém cita, né? Tanto é o divórcio, aliás, o adultério hoje faz parte do nosso Código Penal. Não foi tirado. Tá vendo como é que olha, saber como é que eu posso seguir Maomé, gente, esse homem é fantástico. E veja bem que dessa homilia, então, primeiro ela sofreu tudo isso, sem justiça, porque ela foi esquecida, etc. Depois ela foi... aos poucos sendo lembrada, mas depois como memória. Na reforma litúrgica, ela foi colocada como memória. No caso de São Paulo, né? São Paulo também foi resgatado. E no caso de Maria Madalena, foi o Papa Francisco que resgatou, transformando aquilo que era memória em festa. E quando a gente lê a justificativa no documento do dicastério para a causa dos santos de doutrina da fé, aliás, o culto divino, ele vai dizer que o Papa Francisco, que ela é elevada, olha só o que ele fala, elevada à dignidade de apóstola. Isso aí deve então, não é uma coisa. De Goiás, é o que eu sempre falo. O São Pedro, né? O São Tiago, a turma toda lá. Eles tinham uma inveja de Maria Madalena. Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quem estava lá? Onde estava o Pedro na hora que Jesus estava na cruz? Onde estava o Tiago? O único que estava lá era João. E via a grande missão que nosso Jesus Cristo atribui a ele. Porque se vocês forem pegar na Bíblia aí, ele proferiu 7 orações, né? Assim, a gente fala 7 frases, né? Mas a gente aprendeu na escola que frases não tem verbo, né? Então, 7, a última foi: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, né? Pai, antes, perdoai-os, pois não sabem o que fazem e tudo. Aonde estava Pedro? Como é que ele podia ter inveja de Maria Madalena? Ela estava ali, ó. Firme. Estava firme, né? Porque a mãe, Nossa Senhora é mãe. Mãe tá lá. A Maria Madalena, as mulheres, todas elas estavam lá. O único homem que estava lá era o João Evangelista. Agora só falta alguém aí querer colocar alguma dúvida na masculinidade dele. Não. Mas porque a dúvida que eu falei que cruzou informações. Então, Maria Madalena era a irmã de Marta? De Marta. Era Marta e Maria. Que são irmãs de Lázaro? Irmãs de Lázaro. São as 3. Então, Maria Madalena poderia ser Maria de Betânia?
Maria Bethânia e Magdala, porque a Betânia é a cidade aonde eles foram morar depois lá Porque, às vezes, as pessoas falam, aí eu no curso de teologia, eu brincava com as mulheres, né? Porque falei da aula, a esposa dela, Dona Teresa, ficou olhando aí, eu falei, não, pera aí. Porque eu falava assim, por que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena? Aí, porque ele queria divulgação, né? Porque as mulheres... Aí o pau quebrar. Eu falo, mas só que tem um detalhe. Não precisava... Deus não precisou do homem para mandar Jesus aqui. Foi o Espírito Santo, precisou da mulher. Só da mulher. E um detalhe muito significativo, né? Nós aí com o nosso machismo, né? O nosso espírito petrino, né? Essas coisas. As interlocuções mais, assim, precisas do Novo Testamento é uma mulher, né? As bodas de Caná. Ali, a mulher. Mulher. Na chegada da minha hora. E ele estava lá dançando lá com os amigos dele. Tal. E depois, no poço de Sicar. Ixi, Maria. Com a samaritana Dina. A turma fala, não, porque São Pedro que reconheceu, o que é isso? Quem reconheceu como menino, como Messias a primeira vez, foi Dina Samaritana. Que ele está lá, porque ele me dá um copo d'água, não, porque isso, que é aquilo, e na água que eu tenho vai matar tua sede a vida inteira. Ela deixou a ânfora, é um Messias, está na Bíblia isso daí. Na Bíblia. Ela reconheceu, né? Reconheceu. E Maria Madalena. Eu É Nossa Senhora, é Dina Samaritana. Maria Madalena. E Você sabe, doutor, o que eu poderia... Eu acrescentaria aí. Eu sempre falo, quando as pessoas perguntam por que vocês rezam Ave Maria, aí, a gente reza porque está na Bíblia. Onde está na Bíblia Ave Maria? Aí, bom, a primeira metade da Ave Maria é o que o anjo fala para Nossa Senhora. Fala para Nossa Senhora. E a segunda metade é uma mulher. Uma Isabel. mulher. É Isabel. A mãe do meu Senhor. Do meu Senhor. Olha, porque eu vou que deixar... significa a palavra Senhor, hein? Eu vou deixar aqui... Eu esqueci no meu carro, porque a Marta... Eu vou na minha caminhonete. Tá bom. A Ave Maria em aramaico. Vocês têm? Não. Eu não tenho. O Pai Nosso em aramaico. Também. Não tem, né? Então, isso aí às vezes eu falo para a turma e vou também trazer a oração original de Nossa Senhora de Lourdes, que é a protetora dos enfermos e das enfermas, dos idosos e das idosas, dos que vivem sozinhos e das que vivem sozinhos. Nossa Senhora de Lourdes. E a ela é atribuída, né? Sim, a maior numeração de milagres. Nossa Senhora Lourdes. de Lourdes. Então, eu até... Ela é minha devota, né? Porque eu não posso falar que eu sou devoto dela, porque ela que cuida. Ela cuida do senhor. Então, a gente vê essas coisas. Aí, sei lá, analisando tudo isso, que história bonita. Né? É muito bonito, é belíssimo. Não, a gente vê essa Maria Madalena. Foi lá, cuida, faz isso, faz aquilo. Porque os que davam problema ao nosso Senhor Jesus Cristo eram sempre os homens. As mulheres nunca deram problema ao nosso Senhor Jesus Cristo. Demonstra. Confusão era os homens. Quem criava confusão? Um queria usar ele para fins políticos, o outro para fins econômicos, o outro para isso, para aquilo. Um queria aceitar a direita, outro à esquerda. Tudo, mas as mulheres não. Nós temos que admirar. E eu não sei por que hoje a maior autoridade que nós tivemos no Concílio Vaticano II foi o Karl Rahner, jesuíta. E esse foi tido e havido, mas ele, no meu entendimento, ele era mais luterano do que católico. Porque essa questão de a comunhão, né, ser nas mãos e não mais na boca, porque os protestantes eles acreditam na comunhão, só que eles não acreditam que ali esteja o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles falam que a comunhão
depois de consagrada, simboliza a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu sou assim, eu gosto de comungar abrindo a boca, viu? Porque eu acho que aquilo ali é sagrado. Sim. Não tem condição de pôr minha mão. Você tem, porque você é diácono. Ministro ordenado. Então, eu fico analisando. Por quê? Porque eu já criei muita confusão no mundo. E eu não quero chegar Você não quer lá. criar mais. Eu não quero, porque eu estou numa idade, eu estou com 77 anos, né? Eu digo, então, uma idade onde a crítica não perturba, né? E a crítica não perturba e o elogio não envaidece. Mas a salvação é uma necessidade. Então, Exatamente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Já vai ficar aí o convite para uma próxima. O irmão Francisco ele vai procurar o senhor novamente para a gente agendar uma próxima, por causa que é maravilhoso. Assim, eu fico encantado em ouvir o senhor falar. Eu falo assim, eu brinco depois, né, que o pessoal vai embora, fica eu e o Anderson comentando aqui. Eu tenho certeza que a gente vai comentar muito hoje. Os nomes que o senhor traz, tanto da política aqui de Batatais, da história de Batatais, do Brasil, falando da história dos... Isso é magnífico, porque a gente fica verdadeiramente encantado em ver. Hoje a gente escuta tanta abobrinha em tanto lugar, tanta gente se colocando como autoridade para falar de algo, e quando a gente está diante de fato de uma autoridade que tem conta para falar... É que às vezes eles falaram, Getúlio, as coisas, isso, aquilo. O Getúlio, ele tinha uma capacidade de aglutinação fora do comum. Faltava ele ter o apoio da nossa igreja. Não teve. Né? Porque a turma dizia que ele foi promotor de justiça, era advogado no Rio Grande do Sul, e foi pastor protestante. Aí, quando o cardeal, arcebispo do Rio de Janeiro, era Dom Jaime de Barros Câmara. O Dom Jaime foi lá no Palácio do Catete, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aí o Getúlio, aquele charutão, peça o que Vossa Eminência precisa, uma coisa, isso aqui. A imagem do Cristo Redentor do Corcovado. Nossa, o Dom Jaime saiu de lá. Que dia que vai ser a eleição? Marca para amanhã que eu voto. E depois, ele combinou, através da Embaixada do Brasil na Itália, o Marconi, que fez a iluminação, fez a distância. Fez lá, mandou, faz assim, depois, pá. Então, e aí, como é que fica? Aquele Cristo lá no Corcovado, foi o Getúlio, viu? Então, porque a turma fala, ele coordenou. Vem de uma história, eu lembro o princípio, porque quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu falei sobre diplomacia na igreja. E é claro que eu não poderia deixar de passar quando da proclamação da República, pela encrenca que foi com a igreja e o Estado. Por quê? Porque como a coroa tinha o padroado, né? Como a coroa era muito ligada à igreja católica, então, e aí, quer dizer, quando vem a República, os republicanos contrários à coroa ficaram contrários à igreja. Todos houve um afastamento. Um afastamento, assim, muito grande. E depois passou por Pio X, que aí tentou-se fazer uma reaproximação. E depois, quando foi chegando próximo à nação, uma das coisas que foi, já lembrança dele, foi premiar o Brasil com o primeiro cardeal. Primeiro cardeal. Não tinha Arco cardeal. Verde. Não tinha. Verde, Cardeal né? Arco E aí Verde. depois vai essa Aliás, aproximação que cria um monte de dioceses, dá um boom. E, inclusive, depois vem o Cristo Redentor, vem tudo. E o cardeal Arco Verde, né, ele tinha esse Arco Verde, porque ele era filho de um português com uma princesa indígena, daí Arco Verde. E sabe que aqui em Batatais nós temos, assim, descendentes dele? Não sabia. Ele tem aí, não sei se é Neto, uma coisa assim. coisa. O Arsênio Guimarães. O Arsênio? O Arsênio. Olha só, você tá muito longe. O E Arsênio eu fui, Guimarães. e eu tive a alegria de ver as coisas de doido, né? Mas aqui na cidade de Tirapuã tem uma fazenda que tem uma... Eu não sei o nome da fazenda agora. Eu tô com o nome aqui, não lembro. Que tem uma placa
Eu acho que ele não era cardeal ainda, mas ele passou nessa fazenda. Na fazenda. Então, acho que ele era arcebispo, bispo Arcebispo. cardeal, que era Arco Verde. E depois vem a se tornar o primeiro cardeal do Brasil. da igreja no Brasil, que foi do Rio de Janeiro. É umas coisas. Mas assim. umas coisas fantásticas. Olha, precisando, A gente eu vai- estou aqui. A nós a gente agradece. Estaremos Porque buscando. sabe que hoje tem, o Vaticano tem isso aí, né? O visor auditivo, que é um aparelho que eles assim, montaram, né, lá nos Estados Unidos da América do Norte, só que eles não fazem muita propaganda, né? Porque, sei lá, para não dar confusão. Mas hoje é capaz de, através disso daí, nós trazermos à tona o Sermão da Montanha, né? Porque fica no... Malta. Por exemplo, quando você sintoniza aí, o que nós estamos falando não sai, não fica no ar. Sintonizou, parece ali. O Sermão da Montanha ficou... Gente, por que o Papa, né? E o Papa Francisco cutucaram ele lá sobre isso daí? O Camarote, O jornalista. o jornalista da Globo aí, nossa, deu uma cutucada. Então, fica assim, né? Porque parece. Meu Deus. Então, tá bom. Eu Muito agradeço. obrigado. Se Deus quiser, até a Nós próxima vamos oportunidade. agradecendo a todos vocês que nos acompanharam nesta noite. Nós vamos pedir a bênção e depois o Marcão faz o encerramento, fechamento, porque aqui realmente hoje não foi um podcast, não foi um programa, foi uma aula magna que nós tivemos. Então peçamos de Deus a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, de São José, o seu castíssimo esposo, e de São Carlos Acuti, patrono desse estúdio, desça sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.